Olá, amigos. Sou o professor Douglas. Vamos a mais uma aula de Física 5. Agora a gente vai começar o capítulo 11. Vamos falar sobre refração, ok? O que é a refração? Refração, diferente da reflexão, onde a luz ela bate e volta, a refração ela ocorre quando a luz passa de um meio para outro. Quando ela passa, ela atravessa esse meio, ok? Isso quer dizer que ela mudou de local. E se ela mudou de local, certamente ela vai mudar de velocidade, tá ok? Isso aí é o que sempre acontece na refração. Então, se eu tenho a luz aqui passando do meio 1 para o meio 2, né, a velocidade no meio 1 é V1, velocidade da luz, e a velocidade da luz no meio 2 é V2, então eu tenho certeza absoluta que o V1 e o V2 eles têm valores diferentes, ok? Já que a luz mudou de meio, ela também muda de velocidade, tá? E geralmente ela sofre desvio. Bom, na grande maioria dos casos ela sofre desvio, mas existe um caso em que a luz ela não sofre desvio. É quando ela entra de forma perpendicular à superfície. Então, se você tem aqui, né, novamente, né, dois meios, o meio 1 e aqui o meio 2, tá? Se a luz ela entra de maneira perpendicular à superfície, formando um ângulo de 90 com a superfície, ó. Repare que aqui o ângulo é de 90 graus, tá? A luz ela também vai refratar, formando o ângulo de 90 graus com a superfície no outro meio. Então, a gente tem que entender isso aqui, ó, que a luz ela sofreu refração, as velocidades elas continuam diferentes, mas nesse caso, nesse primeiro caso, né, nesse caso aqui, a luz não sofre desvio, ok? E se a gente entender um pouquinho mais, lembrar um pouquinho de reflexão, existe uma reta que passa aqui, ó, perpendicular à superfície, a gente já conhece essa reta, ela é chamada de normal. Então, nesse caso onde a luz não sofre desvio, é o único caso onde ela não sofre desvio, né? Ela entra exatamente em cima da normal e ela refrata em cima da normal, tá? Lembrando aos senhores que esse raio aqui, ó, laranja, é chamado raio incidente, eu vou chamar de RI, e esse raio que mudou de meio, nós chamamos de RR, que é o chamado raio refratado, ok? É isso aí, amigos. Bom, agora eu vou falar sobre alguns conceitos importantes e básicos em refração. O primeiro conceito é o conceito de índice de refração absoluto, ok? Bom, por definição física, é a razão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Eu vou lembrar os senhores que o índice de refração ele é representado pela letra N, ok? Então ele é igual a C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo, que é a maior velocidade da luz possível. Não existe nada mais rápido do que a luz no vácuo. Inclusive eu já falei aqui a minha primeira observação. Ela vale 300.000 quilômetros por segundo, ou seja, a cada 1 segundo a luz anda 300.000 quilômetros. Isso no vácuo, no vazio, ok? Em qualquer outro meio, a velocidade da luz é sempre menor que a velocidade da luz do vácuo. Então a gente já entende que o índice de refração tem um valor mínimo igual a 1, porque o único valor que eu posso colocar aqui embaixo é a velocidade da luz do vácuo, que é a maior possível, ok? Qualquer outro valor de V aqui embaixo vai ser sempre menor que a velocidade da luz do vácuo, ok? Outra coisa também que é importante é o seguinte, além da primeira observação, né, de que não há nada mais rápido do que a luz do vácuo, é o índice de refração do vácuo. Bom, como é que nós calculamos o índice de refração? É C sobre V, no caso V do vácuo. E aí nós sabemos então que o índice de refração do vácuo vai ser C sobre C, logo o índice de refração do vácuo é igual a 1, né? Isso é importante a gente saber. Outra coisa também que é importante é o índice de refração do ar, que vai ser C sobre V do ar, né? Ou seja, pela definição, é velocidade da luz do vácuo pela velocidade da luz do meio, né? Essa velocidade da luz do vácuo também, ela pode ser escrita de outra maneira, pode ser escrita assim, ó, em notação científica, 3/10 à quinta quilômetros por segundo. Ou também pode ser escrita assim, ó, 3/10 à oitava, que aí a gente acrescenta 3 zeros de quilômetro, metro por segundo. Então também é uma outra forma de você escrever a velocidade da luz do vácuo. Voltando à observação C,
Então, nós temos índice de refração do ar é igual a C sobre V do ar. Logo, como a velocidade da luz no ar é aproximadamente igual à velocidade da luz no vácuo, então, quando alguém, num problema, falar para você índice de refração do ar, você já sabe que é igual a aproximadamente igual a 1, né? Mas a gente usa geralmente igual a 1. Observação D diz que o índice de refração é uma grandeza adimensional. Adimensional significa sem dimensão, sem unidade de medida. Até porque o índice de refração é uma velocidade dividido por outra velocidade na mesma unidade. Então, o índice de refração ele não tem uma unidade de medida, tá? Outra coisa também que é importante é que o índice de refração ele mede o quanto a velocidade da luz no vácuo é maior do que em qualquer meio. Isso quer dizer que se você tem um índice de refração igual a 1,5, significa que a velocidade da luz no vácuo é 1,5 vezes maior do que a velocidade da luz naquele meio. Outra observação também que é importante é que o índice de refração e a velocidade da luz são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer que a maior velocidade possível, que é a velocidade da luz no vácuo, que é igual a c, hein, pessoal? É a maior velocidade da luz, vai me dar um índice de refração do vácuo que é o menor possível, que é igual a 1. Então, por aí nós já sabemos que índice de refração e velocidade da luz no meio são grandezas inversamente proporcionais, ok? Agora vamos ao conceito 2, que é o índice de refração relativo. Nós já falamos sobre o índice de refração absoluto e nós sabemos calcular esse índice de refração. Suponha que nós temos dois meios aqui, o meio 1 e o meio 2, a luz vindo do meio 1 para o meio 2 sofrendo desvio. Você deve estar se perguntando por que a luz ela sempre desvia para dentro, né, e não para fora do caminho original da luz, né? Porque esse aqui é o caminho original da luz. A luz está desviando para dentro. Não, na verdade, o meu desenho ele é só intuitivo, né? Ele é só um desenho porque eu quis fazer desse jeito, mas a luz ela pode tanto desviar para dentro, como ela também pode desviar para fora. Ela poderia desviar nesse sentido. Isso vai depender do índice de refração, ok? Não. Então vamos começar. Eu tenho aqui o meio 1, onde a luz ela tem um índice de refração N1 e ela tem uma velocidade da luz V1, certo? Inclusive eu sei calcular esse índice de refração. N1 é igual a C sobre V1. Correto? Bom, e o meio 2, para onde a luz está indo, também ele tem um índice, N2, e uma velocidade da luz, V2, ok? E eu também sei calcular o índice de refração nesse meio, sei calcular o N2, que é igual a C sobre V2. Nós sabemos que C é a velocidade da luz no vácuo, então ela é igual aqui e aqui. Se eu jogar o V1 e o V2 para cá multiplicando, eu terei o seguinte, que C é igual a N1 vezes V1. E também sei que C é igual a N2 vezes V2. E como C é igual a C, porque é a velocidade da luz no vácuo, então eu posso igualar e eu terei que N1 vezes V1 é igual a N2 vezes V2, o que prova para mim aquilo que eu estava falando na observação da letra C, que o índice de refração e a velocidade da luz são grandezas inversamente proporcionais, senhores. Até porque essa relação aqui é uma relação de produto, né? Se eu tenho um produto de uma coisa grande por uma coisa pequena, isso vai ter que ser igual ao produto de uma coisa pequena por uma coisa grande, ok? Então a relação entre índices de refração e velocidades são relações inversamente proporcionais. Reparem que aqui eu estou falando de qualquer meio. O meio 1 pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o vidro, né? Assim como o meio 2 também pode ser glicerina, pode ser, na verdade, cristal, né? Pode ser qualquer meio que seja homogêneo e transparente, ou seja, a luz para poder ter refração, logicamente sofrer refração, ela tem que passar, né, de um meio homogêneo e transparente para outro meio homogêneo e transparente. Homogêneo é que é feito do mesmo material e transparente é que permite a passagem da luz, ok? Vamos agora ao conceito número 3. Vou falar sobre as leis da refração. Bom, lá na reflexão é bem simples, né? O raio bate e reflete, ou seja, o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, é igual ao ângulo de reflexão. Aqui nós temos
um pouquinho diferente da reflexão, nós temos um raio incidente. Ué, Douglas, mas não é diferente. É exatamente igual. O raio incidente sim, né? Ele forma um ângulo com a reta normal. A reta normal, vou lembrar os senhores, é aquela que forma ângulo de 90 graus com a superfície, ok? Uma coisa que é muito importante nesses conceitos são exatamente isso, né? Saber qual é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Reparem aqui que, nesse caso, como a luz ela também vai refratar para dentro, eu estou sempre fazendo o desenho da luz para dentro, poderia fazer também para fora, isso não é problema nenhum, nós vamos ter o raio refratando, o raio desviando, né? Esse aqui é o raio original, né? Deveria ser o caminho original, mas a luz aqui está desviando, esse aqui é chamado raio refratado, né? Muitas vezes na questão, ele pede para você o ângulo de desvio. Esse raio refratado, ele também forma com a normal um ângulo chamado ângulo de refração, que no caso não é igual ao ângulo de incidência. Lógico que não é, né, gente? A luz está desviando. Então existe um ângulo de desvio. A luz, ela sofre um desvio. Esse desvio, pessoal, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de x. O ângulo de desvio é bem simples, né? Porque o I, ele é oposto pelo vértice à soma de R mais x. Logo, eu posso dizer que a luz ela tem um desvio de x igual a módulo de I menos R. Ok? Douglas, mas por que você botou módulo? Porque, na verdade, eu não sei se a luz desvia para dentro ou para fora. No meu exemplo aqui, a luz está desviando para dentro. Então, na verdade, eu coloco em módulo para saber exatamente se o x, né, ele é um valor positivo ou negativo. Ele vai ser sempre um valor positivo. O ângulo negativo, né, é para o lado oposto, mas nesse caso aí eu vou ter um valor de x positivo. Ok? Então eu já tenho aí todos os elementos para minha refração, né? O raio incidente, o raio que está incidindo na superfície, o raio refratado, que é o que entra no outro meio, né? É o que desvia, né? Eu tenho aqui o ângulo I, que é o ângulo de incidência, o ângulo R, que é o ângulo de refração, e o ângulo X, que é chamado o ângulo de desvio, né? É o chamado desvio angular. Então vou até escrever aqui, ó, desvio angular, certo? Sofrido pelo raio quando ele refrata, tá? Uma das coisas que é importante são as leis da reflexão, que são duas, né? A primeira lei diz o seguinte, que o raio incidente, o RI, o raio refratado, que é o RR, e a reta normal são, nós já falamos sobre isso, igual lá em espelhos, coplanares. O que é uma coisa coplanar? É aquela que pertence ao mesmo plano. Então, se eu estou trabalhando aqui no plano do papel, eu poderia trabalhar no plano do quadro, né? Então, eles estão no mesmo plano. Todos eles estão no plano do papel, no plano do quadro, tá? Então, eles são coplanares, tá? Já a segunda lei é a chamada lei de Snell-Descartes. Bom, a lei de Snell-Descartes relaciona o índice de refração. Então, por exemplo, nesse meio aqui, no meio 1, o índice de refração eu vou chamar de N1. E no meio 2, eu vou chamar o índice de refração de N2, assim como a velocidade também é. Mas a velocidade a gente trabalha lá no índice de refração relativo, né? Aqui a gente está falando das leis da refração. Então, nessa segunda lei, a gente diz que o N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. O importante dessa lei, senhores, é a gente saber também, de novo, que é uma relação de produto. E se isso aqui é uma relação de produto, também é uma relação inversamente proporcional. E aí a gente tem que entender algumas coisas. Se o índice é grande, o ângulo é pequeno. Se o índice é pequeno, o ângulo é grande. Isso é só um exemplo, tá? Eu estou colocando aqui um exemplo meu. Agora, o nosso ângulo aqui, ó, o ângulo I e o ângulo R, ele só varia entre dois valores. Quando ele entra em cima da normal, ele é 0. E quando ele entra paralelo à superfície, ou seja, rasante à superfície, que a gente chama esse raio de rasante, o ângulo é de 90. Então ele só varia entre 0 e 90. E entre 0 grau e 90 graus,
nós temos o seno variando entre 0 e 1. Então, na verdade, qualquer valor de seno em que eu tenho um ângulo entre 0 e 90, o seno vai sempre aumentar. Isso quer dizer que o seno é diretamente proporcional ao ângulo. E aí nós sabemos o seguinte, ó, vamos pensar aqui. Se o índice de refração N1 é pequeno, é porque o seno é grande. E se o seno é grande, o ângulo é grande. Então ele está afastado da normal. Agora vamos supor, se o índice aqui ele é grande, é porque o seno é pequeno. E se o seno é pequeno, o ângulo é pequeno. Se o ângulo é pequeno, é porque ele está mais próximo da normal. Isso quer dizer que quanto maior o índice, o raio está mais próximo da normal. E quanto menor o índice, o raio está mais afastado da normal. Índice grande, ângulo pequeno. Índice pequeno, ângulo grande. Ok, amigos? É uma relação inversa também, tá? Vamos então ao conceito básico número 4. Vamos falar agora de ângulo limite e reflexão total. Suponha que você tenha uma fonte de luz dentro de uma piscina, ou seja, dentro d'água, ok? E essa luz, logicamente, ela vai refratar para o ar. E aqui tem uma pessoa do lado de fora observando justamente isso, né? E aí fica fácil da gente entender, né? Vamos observar, então, o primeiro caso, né? Onde a luz ela vai entrar aqui, ó, nessa normal, que eu vou chamar de N1, ok? O raio de luz ele deveria seguir esse caminho, só que ela está passando por ar. Bom, para o ar, né? Então, primeiramente, a gente vai analisar a lei de Snell. Eu sei que N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Vou lembrar aos senhores que o meio 1 é da onde a luz ela sai, o meio 2 é para onde a luz vai. O seno de I é o seno do ângulo de incidência e o seno de R é o seno do ângulo de reflexão. Como a luz ela está indo da água para o ar, ou seja, o índice de refração da água, prestem bem atenção, é maior do que o índice de refração do ar. Lembra que eu falei para vocês que o índice de refração do ar é igual a 1. E na água, como o meio é mais denso, a luz tem mais dificuldade para passar. Então significa que o índice de refração da água é maior do que o índice de refração do ar. Ou seja, a luz tem mais dificuldade para passar na água do que para andar no ar, ok? Para caminhar no ar. Então, o que vai acontecer? Se o índice de refração da água, que é para onde a luz está saindo, é maior do que o índice de refração do ar, que é o meio 2, então eu tenho aqui, ó, o meio 1 é a água e o meio 2 é o ar, eu posso fazer aquela relação de inversão. Inclusive eu vou fazer assim, ó, o índice de refração da água é um valor grande e o índice de refração do ar é um valor pequeno. Para haver a compensação da multiplicação, o seno de I tem que ser pequeno. Logo, o seno de R tem que ser grande. Lembrando aos senhores que seno, nesse caso, seno e ângulo são grandezas diretamente proporcionais, porque o ângulo só varia entre 0 e 90. Isso quer dizer que quando a luz passar da água para o ar, o raio ele não vai se aproximar da normal, ele vai se afastar da normal, porque o ângulo vai aumentar. Isso quer dizer que o raio ele vai fazer isso. Ele aumenta o ângulo de refração. Reparem bem que aqui, ó, você tem um ângulo de incidência. Ele tem que ser pequeno. E o ângulo de refração, senhores, ele tem que ser grande, porque eles são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Imagina que você tem uma normal N2, aonde agora você tem um novo ângulo de incidência, que é esse aqui, ó, que é maior do que o que você tinha aqui. É lógico que o ângulo de refração tem que aumentar mais ainda. Então, significa que esse raio ele faz assim, ó. Ele se afasta mais da normal, certo? Ó, o ângulo de refração ele passa a ser esse.
E repare que conforme ele vai se afastando, se afastando, se afastando cada vez mais, o ângulo de refração ele vai ficando cada vez maior. Vai chegar um determinado momento em que o ângulo ele vai ser, o ângulo de incidência ele vai ser tão grande, que o raio ele vai refratar de forma a se manter paralelo à superfície, ou seja, o raio ele vai ser rasante, senhores. E se o raio ele é rasante, é porque o ângulo de refração é 90 graus. Olha lá. E aí, nessa condição, nós chamamos esse ângulo aqui, ó, o ângulo de incidência, de ângulo limite. Ah, olha aqui o ângulo limite. Por que ele é chamado de ângulo limite? Porque a partir deste ponto, neste ponto, a luz ainda sofre refração. Mas a partir desse ponto daqui para cá, ó, quando o raio de luz entrar um pouquinho mais aqui, a luz ela não vai mais refratar. Ela vai bater na superfície e vai o quê? Refletir. Por isso a gente chama esse fenômeno, agora a partir daqui desse ponto, a gente dá um nome para esse fenômeno, ele se chama reflexão total, e aí o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, esses ângulos são exatamente iguais. Mas vamos agora fazer o seguinte, vamos pegar essa condição aqui, onde o ângulo limite, né? Vou chamar aqui a normal de N3 e aqui eu vou chamar a normal de N4. Tá? Então, nessa condição, vou pegar aqui onde a normal é N3. Tá? Fazendo as devidas substituições, eu vou pegar assim, ó, índice de refração da água vezes o seno de I, só que o I, neste ponto aqui, é o L, que é o ângulo limite. Isso vai ser igual a o índice de refração do ar, né, que é para onde a luz está indo, né, vezes o seno do ângulo de refração, que nesse caso é o seno de 90. Lembrando aos senhores que o seno de 90, pessoal, o seno de 90 aqui, ó, ele é sempre, lógico, igual a 1, né? E aí, eu posso dizer que nessa condição, o seno do ângulo limite, ele é igual a N do ar, que eu até sei que é igual a 1, mas eu não vou colocar o valor não, tá? Sobre N da água. Que eu posso fazer isso para qualquer meio, da onde a luz sempre vai passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, na verdade, pessoal, eu digo que quando o índice é grande, nós dizemos que ele é um meio mais refringente. Então, a água ela é mais refringente do que o ar. O ar, então, é chamado de meio menos refringente. Então, quando ele tem essa denominação, mais refringente ou menos refringente, é relativo ao índice de refração. Para que ocorra ângulo limite, a luz tem que ir do meio mais para o meio menos refringente. Então, repare que a luz ela vai aqui, no caso da água para o ar, ok? É só nessa condição que ocorre o ângulo limite, ok? Sabendo que o seno do ângulo limite é sempre o índice de refração do meio menos refringente sobre o índice de refração do meio mais refringente. É até uma relação matemática bem interessante, porque a gente sabe que o seno ele nunca vai ter valor maior do que 1. Então a gente sabe que isso nunca vai acontecer, ok? Um grande abraço, senhores.